Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia a todo mundo. Que a paz do Mestre esteja conosco, hoje e sempre. Quando a gente pede para que a paz de Jesus esteja conosco, nos dá a falsa impressão de que a paz de Jesus tem que vir até nós. Nós precisamos ir até Jesus. Ir até Jesus é o quê, né? Estar com Ele é imitá-lo, seguir seus passos. Então, bom dia e que todos nós consigamos alcançar a paz de Jesus, tá bom? Olha só, tô fazendo esse vídeo, eu tô igual a Verinha, a primeira vez. A gente faz muito vídeo de brincadeira, né, com os amigos. E agora a hora de falar sério, você fala, caramba, né? Ainda bem que é só eu e o celular, né? Menos mal, entendeu? Porque se não ficar bom, a gente já deleta e tá tudo certo, né? E a semana que vem a gente então vai começar as nossas aulas. Não precisam ficar ansiosos, nervosos. A gente vai seguindo um passo de cada vez. Vai adaptando para que fique bom para a maioria. Óbvio, né? Talvez a gente não consiga que fique bom para todo mundo, mas a gente precisa escolher um caminho. A gente vai começar escolhendo o WhatsApp, o nosso grupo do WhatsApp, né? Aquele grupo lá. Eu tô postando aqui porque esse bate-papo não faz parte do nosso EAD, né? Então por isso que eu tô colocando ele aqui, postando ele aqui nesse grupo. Mas pode ser que a gente não consiga alcançar todo mundo, né? Não fique bom para 100%, mas a gente precisa encontrar o que fica bom para a maioria, porque senão a gente vai ficando cada vez mais distante e a intenção não é essa, muito pelo contrário, é nos aproximarmos de vocês, tá bom? Então, olha só, eu quis trazer uma mensagem do Fonte Viva hoje, pra gente fazer um esquenta, né? Não tem tanto esquenta, esquenta do carnaval, esquenta da Páscoa, esquenta do feriado, esquenta do ano novo. Vamos fazer o nosso esquenta da aula, então, né? E aí eu abri, entre aspas, né, aleatoriamente. Aí a lição é a 134. Então, o nosso Fonte Viva. Ah, será que ele fica inverso assim? Ah, ele tá saindo ao contrário ali, tá bom. Então, o nosso Fonte Viva, a lição 134, tá bom? Eu vou ler e depois vou fazer um breve comentário, tá bom? Busquemos o equilíbrio. Aquele que diz permanecer nele, deve também andar com ele, andar como ele andou. Então, aquele que diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. João, está na primeira epístola a João, capítulo 2, versículo 6. Aqui, antes da gente entrar na palavra de Emmanuel, não tem como dizermos que somos cristãos se não buscarmos caminhar pelo caminho de Jesus. Não tem como dizermos que somos cristãos se nós não tentarmos, buscarmos seguir os exemplos do Mestre. Ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que sejamos extremamente limitados, nós precisamos nos esforçar para isso. Porque o cristão, ele não é definido pelo seu grau evolutivo. O cristão é somente aquele que já é evangelizado, já é evoluído. Não. O cristão é aquele que se esforça, que está se esforçando para seguir os passos de Jesus, para compreender Jesus, para compreender as lições de Jesus, que não são fáceis. E ainda aquelas que nós compreendemos, que a gente já consegue entender, a gente ainda não consegue fazer, a gente ainda não consegue seguir, porque é difícil, envolve uma reconstrução mesmo, né? A gente vem há muito tempo habituado a certas falhas, a certas comodismos morais, né?
passando a mão na nossa cabeça, achando que a nossa verdade é diferente da verdade dos outros, e a gente pode e o outro não pode, a gente pode errar e o outro não pode. Na verdade, todos nós podemos errar, porque a gente só aprende assim, né? Então, vamos lá. Emmanuel. Embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Se nos devotamos ao Evangelho, procuremos agir segundo os padrões do Divino Mestre, que nunca apresentam lugar à temeridade. Jesus salienta o imperativo da edificação do reino de Deus, mas não sacrifica os interesses dos outros em obras precipitadas. Aconselha a sinceridade do sim, sim, não, não. Entretanto, não se confia à rudeza contundente. Destaca as ruínas morais do farisaísmo dogmático, todavia rende culto à lei de Moisés. Reergue Lázaro do sepulcro, contudo, não alimenta a pretensão de furtá-lo, em definitivo, à morte do corpo. Consciente do poder de que se acha investido, não menospreza a autoridade política que deve reger as necessidades do povo e ensina que se deve dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preso e sentenciado ao suplício, não se perde em bravatas labiais, não obstante reconhecer o devotamento com que é seguido pelas entidades angélicas. Atendamos ao modelo divino, que não devemos esquecer, desempenhando a nossa tarefa com lealdade e coragem, mas evitemos o arrojo desnecessário, que vale por leviandade perigosa. Um coração medroso congela o trabalho. Um coração temerário incendeia qualquer serviço arrasando-o. Busquemos, pois, o equilíbrio com Jesus e fugiremos naturalmente ao extremismo, que é sempre o escuro sinal da desarmonia e da violência, da perturbação ou da morte. Emmanuel, ele traz aqui primeiro essa frase, né, que tá de Paulo, né, a João, nos chamando a atenção, né, para que nós sigamos o Mestre. De que forma? Não apenas, eu confio em Jesus, eu sigo Jesus. Para a gente seguir alguém, a gente tem que fazer os caminhos desse alguém, né? E aí ele traz essa frase de Paulo e depois ele traz os exemplos de Jesus. Então ele diz o quanto Jesus destacava, mostrava aquele povo, o quanto a moral do farisaísmo era equivocada, né? O quanto ela estava deturpada. Ao mesmo tempo que ele mostrava o que era incoerente, ele não permanecia apenas nesse caminho, ele também trazia, né, quando ele diz aqui, rende culto às leis de Moisés, ele não se mostrava contrário a elas, porque ele, na verdade, ele reuniu todas essas leis nas leis que a gente conhece, na principal lei, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando você ama a Deus e ama o próximo como a si mesmo, você não infringe nenhuma daquelas leis, das 10 leis, né, dos mandamentos trazidos por Moisés. Ele, quando foi sentenciado, ele podia, através do seu poder, né, do seu magnetismo, né, do seu poder moral, poderia ter convencido Pilatos de que ele era inocente.
até mesmo todas aquelas pessoas que estavam ali. Mas na verdade, ele não se perde aos extremos. Ele procura o equilíbrio, e o que Emmanuel nos mostra aqui mais uma vez nessa lição, quando a gente vai para os extremos, a gente se perde no caminho. O medo, quando ele diz um coração medroso congela o trabalho. O medo ele é importante porque ele faz parte do nosso instinto de sobrevivência. Então, trazendo um pouco para o que a gente está vivendo hoje, para toda essa mudança que está tendo no planeta, né? Essa forçosamente leva à mudança de todos os povos, né? Da maneira como a gente enxerga as coisas, da maneira como a gente vai encarar as coisas. Então, quando a gente se congela no medo, a gente não... Imagina um leão vindo na sua direção. Tem pessoas que... Tudo bem, o exemplo tá meio extremo, né? Mas ok, vamos lá. Já dei esse exemplo, vamos pensar aqui um pouquinho, né? O leão tá vindo, né? O leão tá com fome. Se você deixa o medo te paralisar, vai virar comida, né? Porque você vai ficar parado, não vai se proteger daquilo, né? Não vai conseguir raciocinar, pensar qual seria o melhor a fazer para se proteger. E uma pessoa que não tivesse medo algum, simplesmente ia fazer o quê? Esperar o leão chegar e encarar ele de frente, entendeu? Com unhas e dentes ali, né? Também acabar virando comida, né? Então, quando a gente exagera no medo, nos anseios, né, na ansiedade, isso vai se transformando em tantos sentimentos difíceis. A gente precisa saber o que buscar hoje, né? Imaginando que toda essa situação do mundo, né, fosse o leão, o medo é importante, porque ele vai fazer com que eu tome precauções para me proteger. O que eu preciso fazer? Se eu não tenho medo algum, saio, né? Vou para a rua, saio sem responsabilidade, sem nada, eu também vou criar um problema. Mas quando a gente consegue buscar esse equilíbrio com Jesus, confiar em Jesus, porque nada que acontece no nosso planeta acontece sem que Jesus também esteja participando. Ele é nosso governador planetário. Ele está cuidando do nosso planeta, cuidando de cada um de nós. Só que a gente confia trabalhando. A confiança, né, o desenvolvimento da fé, ele vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio que a gente precisa para enxergar as coisas e as saídas, as alternativas. A confiança, ela vai até nos ajudar a elevar o pensamento a Deus, né, a Jesus, e através da prece encontrar também esse refúgio de equilíbrio, para que a gente consiga encontrar saídas, encontrar tranquilidade, encontrar oportunidades. Então, busquemos o equilíbrio de Jesus, para que a gente consiga enxergar o aprendizado, porque tudo isso que a gente está passando é de uma riqueza de ensinamentos e de lições que a gente não faz ideia ainda. São muitas as lições que a gente pode aprender com tudo isso. Muitas podem passar desapercebido, e acaba passando a oportunidade, mas são inúmeras as lições que a gente vai conseguir
aprender com tudo isso. Então, eu deixo aqui meu abraço fraternal para todos vocês, desejando aí uma ótima semana. Procurem ler o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro maravilhoso, mas ele é cheio de detalhes, então é muito importante que vocês leiam. Porque senão, quando a gente trouxer, mesmo que a gente traga o comentário dele aqui, nós não vamos conseguir atingir o capítulo inteiro, porque a gente não vai ficar aqui lendo, né? Então é importante que vocês leiam, aproveitem essa oportunidade que nós estamos tendo também aí para poder... Por mais que a gente trabalhe em casa, a gente acaba trabalhando um pouco menos, né? Aqueles que não podem estar em casa, procurem um tempo para conseguir ler o livro, para que quando a gente chegar na semana que vem, que a gente começar a falar, aí a gente consiga falar para todos vocês, tá bom? Um beijo, gente. Fica com Deus, tá bom? Boa semana.